A análise da vitória do Brasil sobre o Canadá, 3-2, um Canadá alternativo que nos deixa ainda mais preocupados, né, pelo nível de atuação apresentado pelo Brasil, não só hoje, mas nessa segunda semana, né, nos 4 jogos em Ljubljana. E como você já deu a deixa, né, Gordinha? Acho que não tem dúvida, né, o destaque Melita, afinal o Brasil ganhou o jogo, né, fazia tempo também que a gente não tinha o destaque Melita aí no Instagram do Web Vôlei. O destaque Melita é o Adriano. Estou com vocês aí. O Ruginha já falou bastante aí, falou muito bem. Dentro de uma atuação pobre, o Adriano conseguiu talvez oscilar menos que os outros, né, senhores? Porque um jogo como hoje, as oscilações elas são preocupantes, irritantes, elas são perigosas, né? O Brasil poderia ter saído hoje com uma derrota difícil de conseguir explicar, né? Porque, de novo, a gente está enfrentando um Canadá B, um Canadá cheio de jogadores que sequer jogam profissionalmente em clubes, e o Canadá levou a gente para um limite, né? Um limite da nossa paciência. E na nossa paciência, quando eu falo do todo, é do jogador, é do treinador, é do fã, é a gente aqui profissional na transmissão, mas Adriano leva um prêmio hoje e ajuda o Brasil a não sair quase com o pescoço ali impossível de respirar dentro de um buraco que o Brasil ajudou a se colocar nessa etapa de Ljubljana. O Brasil sequer volta para o grupo dos 7 que se classificam, ou seja, a vitória é importante para manter o Brasil vivo, nem para voltar para a zona de classificação. Ainda tem rodada para terminar, a Itália pode passar o Brasil. Então, assim, o Brasil sairá dessa etapa ainda em risco, mas pelo menos ganhou. A derrota nos deixaria numa situação de barril, né, cara? Estamos na lama e sem analisar vitórias e derrotas, analisando o desempenho, analisando a apresentação coletiva do Brasil. Muito mal. Uma semana catastrófica, que só não é pior porque a gente conseguiu vencer esse Canadá B. Canadá B porque não tem Stefan Mar, porque não tem Eric Lupke, porque não tem Demianenko, e a gente sofreu muito. E foi sofrível fazer a transmissão também aqui. Que jogo horroroso, tecnicamente. Mas, menos mal, né? Conquistamos nossa 5ª vitória, seguimos ali no bolor da classificação, de um G7, isso deve ser sempre mencionado também. A China é o país sede da fase final, está na parte baixíssima da tabela, mas diminui uma vaga dos classificados. Então, não adianta estar num G8, temos que estar num G7. E batemos na tecla de que a última semana classificatória da Liga das Nações será a mais difícil para o Brasil. Ainda mais porque, geralmente, os conjuntos que poupam na fase construtiva da competição já passam a olhar com outros olhos a última semana se preparando para a fase final. Então, jogaremos contra Estados Unidos, jogaremos contra a Polônia, jogaremos contra a França e aí contra a China, que não esboça muita preocupação, apesar de já termos também perdido recentemente para o conjunto chinês. Eu acho que a gente precisa reavaliar nossas rotas aí mais uma vez. O resultado é culposo. É um resultado que nos deixa ainda mais alarmados com o que vem apresentando o voleibol brasileiro masculino. Precisamos estar melhor organizados, né? Tivemos lances constrangedores na partida de hoje, né? Jogadores se trombando, levantamentos indefinidos, né? Aliás, onde cabe ajuste, o Gur já falou sobre isso ao longo da transmissão, a bola para trás do Cachopa, principalmente com o Brian, né? A bola de segunda linha do Brian, né? A gente precisa estar com essa combinação melhor ajustada, né? Saque também, né? Para variar um pouco, falar do saque, né? De mais consciência e mais consistência, né? Esse é o problema do Brasil, né? O Brasil jogou um bom primeiro set, né? Venceu 25-17 ali, jogando bem. Mas depois desandou. O Brasil não consegue aquela tão pedida consistência, né? O Brasil não consegue a regularidade, né? E precisamos muito melhorar o saque. De novo, a gente fala sobre isso, né? Mais organização e contra-ataque, né? Nosso aproveitamento continua muito baixo de contra-ataque, né? O Brasil precisa melhorar o jogo fora do sistema, né? Ser mais organizado e efetivo nos contra-ataques. Bruno. Aquele primeiro set parece uma miragem, não parece, senhores? Parece que faz tanto tempo que ele aconteceu que a gente já sequer
lembra das virtudes do Brasil, né? E assim, jogamos bem, Daniel, porque o Canadá também deu 8 pontos de graça pra gente, né? 11, né? 11. Deu 8 em erros de saque. Exatamente. Foram 11 no primeiro set. E, batendo nessa tecla no serviço, nós erramos menos que os canadenses, né? Os canadenses erraram 26 vezes, mas com 5 pontos diretos no fundamento. Que numa proporção já é bastante discrepante. Mas nós tivemos apenas um ace na partida, que foi aquele ponto chorado do Bento, que a bola namorou com o bordo superior da rede, caiu para fechar o set, e 20 erros. Tá maluco. Agradeço aqui ao Valdeci pela mensagem, 1 de 3, que olha, Valdeci, cheguei a duvidar que ele fosse acontecer, viu? O Júnior concorda conosco aqui, né? Adriano destaque, coloca aqui Bento e Brian com futuro. Eu acho que assim, vale uma menção honrosa a entrada do Bento, né, senhores? O Guzo já falou do ponto que deixou a gente vivo nesse set, nesse jogo, né? Que foi aquele ace chorado ali. Mas eu volto a tocar numa tecla. O Bruno já falou, o Guzo já falou. Hoje foi um jogo que me espantou a falta de precisão do Cachopo. Me espantou. Porque ela não foi só para a saída. Ela foi para a entrada, em alguns momentos, para o Bento, para o Adriano. E um Cachopa que parecia diferente no começo do jogo, né? A gente elogiou que, a pipe voltou, que bom, o Adriano estava 100% na pipe, 4 de 4 no primeiro set. Parecia ali um novo sopro ali de esperança para a nossa atuação, né? Então, jogando mais com meio, que bom. E parece que em algum momento o Cachopa, eu não sei se cansaço, o cansaço certamente influi no mental, e aí a precisão em alguns momentos ela foi para o espaço. E isso num jogo contra um rival um pouquinho melhor, teria custado muito caro, viu, senhores? Teria custado muito caro, porque foi com o Canadá, com todo o respeito que o Canadá merece. Um adversário hoje um pouquinho melhor, não teria perdoado os erros brasileiros. O Canadá, que venceu 1 de 8 nessa VNL. 1 de 8. Levou a gente para esse extremo gigantesco aqui de sofrimento para sair vencedor. Então, assim, serão 3 semanas sem jogo, serão 3 semanas que eu espero que o Brasil trabalhe demais, seja com psicólogo, seja com preparador físico, seja repetindo o treinamento, seja sacando até a exaustão, seja tentando achar um entrosamento melhor. E, no fundo, tentando achar um time, né? A gente vai sair dessa segunda semana aqui sem ter um esboço de um time que a gente gostaria de ver em quadra para começar a terceira semana. E espero que eles se peguem de pau lá dentro, né? Para tentar entender, lavar a roupa suja quando precisa. Chegou em algum momento aqui que quem é leigo não entende como a gente bate tanta cabeça. Tá faltando gritar, tá faltando assumir, tá faltando ter ali, essa bola vai ser sempre minha, porque, olha, a gente tem tanta coisa para melhorar para a terceira semana que talvez 3 semanas não sejam suficientes. Mas que bom que são 3 semanas para o Brasil tentar se reencontrar para a terceira e decisiva etapa. E a gente tá ligado, vamos até ser repetitivo, né? Voleibol é um esporte coletivo, mas as funções básicas e responsabilidades são individuais e muito bem declaradas. Então, cada um tem que chamar a responsa para o que tem que ser feito, cara. Quem tem que passar, tem que passar. Quem tem que botar a bola no chão, tem que botar a bola no chão. Quem tem que organizar o fundo de quadra, tem que organizar o fundo de quadra. É uma somatória de ações muito bem declaradas, individuais, que geram uma harmonia coletiva. E o Brasil é um catado de jogadores em quadra, cara. Esses lances, jogadores se chocando, levantamento onde não tem ninguém para atacar, isso deixa escancarado a falta de organização. Não é que o Brasil precisa se organizar mais, o Brasil precisa se organizar. O Brasil é desorganizado em quadra. Tá difícil de acompanhar, tá difícil tecer elogios. Hoje a gente poupa o Adriano, porque o Adriano foi sensato na partida. E a arbitragem também, vou te falar, viu, velho? Tirou do sério qualquer um. Quando a arbitragem traz 2 pausas que somadas estendem uma parcial a 10 minutos além do que seria com a bola no ar, cara, e deixa revoltar dos 2 lados, tem que rolar ali também um feedback da Federação Internacional, da conjunto de arbitragem, porque é um absurdo o que fez o egípcio sobre a cadeira hoje, cara. Tá maluco. Foi difícil trabalhar hoje, Gorja, eu concordo contigo, né? Você abriu aqui o pós tecendo esse comentário, né? O jogo de nível técnico muito ruim e a arbitragem pior ainda, né? Então a gente teve um combo aqui hoje que foi difícil de digerir depois aí de mais de 3 horas, né? Então confesso que eu tô exausto, viu? Esse jogo aí realmente foi um jogo
bem exigente. Tomara que essa pausa realmente faça bem ao Brasil, porque a gente vai ser muito exigido lá em Chicago, com 3 adversários da primeira prateleira, né? Embora a gente saiba aí que os americanos, né, já classificados para os Jogos Olímpicos, têm feito experimentos, né? O robozão lá tem mexido bastante, mas sempre trazem muita qualidade, né? Estou com vocês, senhores. Essa talvez tenha sido uma das transmissões mais difíceis que a gente já fez como um todo aqui, né? Porque tá muito nítido, né? A diferença entre o que a gente entenda como um aceitável, né? Uma atuação digna e para uma atuação de nível ruim, né? A gente entrou aqui nessa partida como 11º colocado na classificação entre os 18 da VNL. Sai como 8º, certamente poderemos perder posição ainda, mas tá longe da gente sair daqui com aquela sensação de que, lutamos, jogamos no máximo, taticamente a gente estava bem, a escalação era essa, quem entrou do banco entrou bem, e a gente perdeu porque o mérito do adversário foi maior do que o nosso, né? E quando acontece isso, a gente aceita e segue o jogo, né? Já foram várias e várias derrotas assim, mas não é tudo isso que a gente está vendo. Então, vou agradecer a quem mais chegou aqui, tem mais membros chegando. E tem gente citando aqui o cavalo louco, viu, Guja? Amigo, se teve uma das coisas boas na transmissão de hoje, foi você relembrar o seu amigo. Como é que chama seu amigo que criou a expressão aí? Edilson Morangueira, lá de Maringá, baita de um levantador, baita de um levantador. Ainda atua voleibol amador lá no Paraná, mas jogou profissionalmente, jogou Superliga, jogou, inclusive, pela seleção brasileira na base, jogou em Portugal. Ele que tinha essa. Bora, Gujinha, vem no swing do cavalo louco, que ela é toda tua. Olha só, hein, rapaziada, e se a gente olhar para o ranking internacional, a gente sai dessa semana com menos 30 pontos e uns quebrados do que entramos nesta semana. E poderia ser pior, porque se a gente perdesse o jogo hoje por 3-2, a gente perderia mais 9,21. A gente ia ter um gap aí, um déficit de 40 pontos e tralalá no ranking, cara. Uma semana assombrosa para o voleibol brasileiro. Com a vitória, a gente soma míseros 0,79 no ranking, entramos em quadra com 316, então temos 316,79 no ranking, éramos o 6º colocado no ranking internacional, mas não sei não se a gente não vai ser ainda passado aí nesse decorrer da rodada. Que semaninha tenebrosa para o voleibol brasileiro, mas poderia ser pior, então a gente tem também que dar uma respirada, beleza, 1/3 e agora, é trabalhar o mental, é trabalhar o físico, é trabalhar o técnico, o tático, a coletividade, a individualidade, porque a próxima semana, daqui a 3 semanas, vai ser a mais difícil. Se o voleibol brasileiro apresentar este mesmo nível na última semana, vamos tomar 3 sacode. É isso. E para nós aqui é tentar descansar, recolocar as ideias em ordem para o nosso bate-papo de amanhã. Essa live promete, hein? Essa live promete. Se eu fosse você que está aí do outro lado, não perdia não, hein? 7 da noite pelo horário de Brasília, estaremos juntos aí. E prometeremos tocar em vários dos temas que vocês estão trazendo aqui. O Vitor nos manda aqui 2 superchats em sequência. Primeiro ele fala da atuação do Flávio, para ele horrorosa, e que não foi para o banco. E depois repete o que a gente já falou da falta de sintonia do Cachopa com o Brian. Foi o primeiro jogo dessa formação, né, senhores? Cachopa e Brian, né? O Brian sempre que entrou com o Brasília. E foi uma primeira vez que mostra que tem bastante coisa que precisa ser feita para melhorar, né? Talvez a gente pudesse ter visto o Brian mais tempo em quadra. Né? Principalmente na bola de fundo saída, né? Bola de fundo saída, a gente percebia o Brian hesitando na chamada de ataque, na passada de ataque, hora ficava lenta, hora ficava rápida, hora invadida demais, sofreu ali nessa sintonia, que é natural, né, cara? Nunca atuaram juntos, tem aí pouco tempo ainda de entrosamento, treinam praticamente muito mais Brian e Brasília do que Brian e Cachopa, então até aí dá para passar um pano, é justificável. Mas a ideia é que comece, então, com uma bola padrão, né? Uma meia bola padronizada, regular, e aí, aos poucos, vai se acelerando a bola. Não dá para começar com uma rápida e não deu certo, a gente vai diminuindo a velocidade.
Tem aqui mensagem da Schiller, concordando com o Gudinha e o nível do jogo. E tem uma pergunta aqui para a gente praticamente se encaminhar para o nosso encerramento aqui. Do Underclay, poderia o Brian jogar como ponteiro? Não, aí a gente já vai estar inventando moda em algo que já não está funcionando. Se quer, treina, né? No máximo ele faz ali, desce para passar em 4, para resolver em algum momento, mas eu acho que a gente tem que não inventar nesse momento, tentar fazer o mais simples possível para tentar achar uma formação, né? Uma formação que possa dar um pouco mais de regularidade para as atuações brasileiras. Algo mais, senhores? Ou podemos começar a pensar em fazer um almoço? Nossa. 3h30 ao vivo. É isso. Valeu, Bruno Souza, valeu, Daniel Bortoleto, valeu, Leandro Lacar, valeu, audiência, valeu, patrocinadores e apoiadores, valeu, superchat que chegou aí da rapaziada, valeu, novos membros, novos inscritos. Partiu. Vamos descansar, que amanhã estaremos por aqui às 7 horas para a nossa tradicional live. É isso, Gordinha. Obrigado a você, Daniel, Leandro Lacara, todo mundo que acompanhou conosco. Audiência bacana aqui nessa partida e principalmente nesse pós-jogo. Então, valeu, Melita, o café oficial do vôlei brasileiro, Team GM, agenciamento esportivo levado a sério. E valeu, Volt 100% Brasil. Até amanhã, então, na nossa live Web Vôlei. Vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pulsando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!